Tô de volta para o nosso programa Café da Manhã. Desta quarta-feira, o entrevistado de hoje é o professor, historiador e pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, Marco Antônio Villa. Professor, como eu te falei durante o intervalo, para esse programa Café da Manhã, alguns telespectadores fizeram questão de gravar perguntas para você, e a nossa equipe foi para a rua. O Adriano Ribeiro e o Marcos Lourenço, eles fizeram uma pergunta para você que o Mateuzinho vai rodar para você responder na sequência. Primeiramente, bom dia, seu Marco Antônio. Eu queria saber do senhor a respeito desse governo Bolsonaro, esse governo de genocida que está aí no poder e a toda hora fica atacando o sistema eleitoral, aos ministros do STF, enfim, ataca todo mundo e não faz nada. Você, como candidato a deputado federal, o que você pretende mudar no Brasil? Meu nome é Marcos Lourenço de Beles, tá? Falo de Bertioga, São Paulo. Marco Antônio Villa, eu gostaria de saber se você está gostando da administração, né, do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, porque é um presidente fantástico, né, na minha opinião, e está fazendo melhorias cada vez melhores para o Brasil. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a administração do nosso presidente. E você vê, Marco Antônio, a gente buscou dois caras, um não gosta, o outro aprova a administração. Eles querem saber a sua opinião sobre o atual governo Bolsonaro. Olha, Zaidan, eu acompanho para e passo diariamente o governo Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2019. É o pior governo da história do Brasil republicano, um governo desastroso. No campo da saúde, a maior tragédia sanitária da história, a Covid-19, o que o governo fez, nós não podemos esquecer, e a justiça não pode esquecer, no sentido de justiça, evidentemente, mais de 670 mil mortos, e todas as pesquisas, hoje os acadêmicos, grandes especialistas, advogam que nós poderíamos, o governo, se tivesse desenvolvido uma política correta, comprado a vacina quando poderia ter comprado, veja que a Pfizer, o primeiro país do mundo que vacinaria seria o Brasil, e o governo Bolsonaro sequer aceitava se encontrar com o CEO da Pfizer. A CPI da pandemia, o CEO lá esteve presente e disse isso de forma clara e explícita, e os dados demonstravam isso, quer dizer, não comprou a vacina quando precisava, não estimulou as medidas de contenção, a utilização de máscaras, resolveu ser o doutor Bolsonaro e receitar remédios que ele não conhecia, não tinha o mínimo domínio, porque afinal sua formação não é nessa área, e que tinha contraindicação gravíssimas, os remédios que ele indicava, e toda a política negacionista feita no campo da pandemia. Isso foi um desastre que nós não podemos esquecer. O Ivan Lessa, grande Ivan Lessa, jornalista do Pasquim, dizia que o Brasil a cada 15 anos esquece o que ocorreu nos últimos 15. Então nós temos de deixar de ser do país do esquecimento e ser o país da memória, o país da lembrança. No campo da educação, o que esse governo fez? Um desastre. Os ministros, o primeiro era um colombiano, que tinha dificuldade em falar português. O segundo era brasileiro, também tinha um problema com a língua de Machado de Assis, né? Se equivocava, tinha um problema com os dois S e o C cedilha, e fez uma administração tenebrosa. Aí teve vários no Ministério da Educação, até chegar um mais recente, e nós vimos os prefeitos dizendo isso, um de uma cidade hiper pobre do Maranhão, que o assessor, que nem era assessor do Ministério, vale lembrar, ele ficava circulando lá no MEC e pedia dinheiro para formalizar a solicitação da prefeitura e 1 quilo de ouro, né? 1 quilo de ouro, um negócio assim inacreditável. Ciência e tecnologia cortaram 90% do orçamento, e o astronauta, o que fez? Nada. O SUS, nós temos o maior sistema de saúde pública no mundo, que foi fundamental na pandemia para nos defender, as brasileiras e os brasileiros, cortou as verbas do Ministério da Saúde. A infraestrutura, estradas federais, aqui em São Paulo, no ano passado, segundo o relatório do INET, foram asfaltados 20 quilômetros. 20! Acho que da Praça da Sé até Guarulhos. Em suma, não há um setor do governo Bolsonaro que você pode elogiar. E pior, e isso é o mais grave, os ataques à democracia, às liberdades democráticas, à Constituição, que são ataques gravíssimos, feitos sistematicamente, especialmente a partir de 2020, conclamando o golpe de Estado. Agora diz que o esquenta do golpe é dia 31 de julho e o golpe dia 7 de setembro. Vai macular uma data de festa, 200 anos no nosso país, 200 anos, que era um momento de alegria,
poderá ser, torço que não, um momento de confronto. Portanto, é um governo genocida, criminoso e que a história não o absolverá. Professor, o país ele está conflagrado, né? A gente vê o método do Bolsonaro, da família Bolsonaro, eles são combativos. Eles não aceitam, por exemplo, uma pergunta quieto da imprensa, eles rebatem. E ele conseguiu estabelecer, com o advento das redes sociais, um método de comunicação do qual ele não depende, de certa maneira, da gente, da grande imprensa, das redes de televisão. Então ele fala o que quer, no momento em que quer, sem um contraponto. E tem muita gente que acredita, tem muita gente que duvida. Enfim, isso conflagrou o país. O país está dividido em extremos, né? Haja visto o assassinato de um rapaz com a camisa do Bolsonaro na Bahia, o assassinato do petista, do ex-tesoureiro do PT, lá em Foz do Iguaçu, que um bolsonarista foi lá e matou. Então, existe toda uma confusão. O pessoal critica demais também, eles acham, o pessoal entende, que o STF e o TSE, eles fazem oposição ao governo Bolsonaro. E tem muita pergunta nesse sentido aqui, eu posso destacar até a pergunta do Alberto William Guzmão, do Antônio Assis, da Vila Valência, todo mundo perguntando nesse sentido. O que você acha da atuação do STF? O STF se exacerbou, tem se exacerbado ou está cumprindo só o seu papel? O artigo 102 da Constituição, na cabeça do artigo, em latim se fala o caput do artigo, diz que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O que o STF tem feito ao longo, especialmente dos 3 últimos anos, é defender a Constituição dos ataques autoritários e ditatoriais de Jair Bolsonaro. O mesmo o fez e o faz com muita competência o Tribunal Superior Eleitoral. Vale destacar que nós estamos completando agora, insisto, 90 anos da justiça eleitoral no Brasil. Isso é muito importante no processo de construção da democracia brasileira, e a justiça eleitoral tem um papel muito importante, os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Os 2 últimos presidentes, vamos lembrar antes o ministro Barroso, agora o ministro Fachin, e quem vai presidir as eleições, já a partir de agosto assume e preside as eleições de outubro, o ministro Alexandre de Moraes, tem desempenhado um papel histórico na defesa da justiça eleitoral, das urnas eletrônicas. Vale destacar que nós tivemos 26 eleições com as urnas eletrônicas, eleições municipais e gerais. E nenhuma das 26 eleições houve qualquer prova de algum ilícito cometido em alguma urna eletrônica, algum tipo de fraude. Não há nenhuma urna em 26 eleições realizadas desde o final dos anos 1990. Não há uma prova concreta. E mesmo assim, o presidente da República incita a população contra a justiça eleitoral, incita a população contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição. Portanto, o que o STF e o TSE fazem é defender a você, a mim, a nós, a Constituição, essa que eu tenho sempre aqui ao meu lado, como diria o Marechal Dutra, esse livrinho, né, que ele dizia em relação à Constituição, eles estão realizando um papel histórico, e nós temos uma dívida política, histórica, moral e republicana com os ministros do Supremo, gostando ou não de alguns deles, ser irrelevante, com o Tribunal Superior Eleitoral, que tem defendido o Brasil de fake news, de ataques criminosos, da extrema-direita mundial, com dinheiro estrangeiro que entra aqui no Brasil, né, com brasileiros que vão lá fora para pedir apoio da extrema-direita mundial, e não faltam exemplos, eu posso dar dezenas de exemplos, e o próprio presidente da República chamar embaixadores, como há cerca de 2 semanas atrás, aproximadamente, né, 10 dias atrás, na verdade, chamou os embaixadores, pela primeira vez na história, hein? Isso nunca ocorreu, e atacou as nossas instituições, frente aos representantes de nações estrangeiras. Isso é crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria. Os embaixadores ficaram atônitos, porque ele foi apresentando o PowerPoint com erros em inglês, registre-se, absolutamente descabido, mentiroso, falso, e a Justiça Eleitoral, o ministro Fachin, que no momento preside a Justiça Eleitoral, corretamente teve de apresentar todas as explicações, e quem entrar no site TSE.jus.br encontra lá
todas as respostas do Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que o presidente da República disse contra as nossas instituições é um conjunto de mentiras. Nenhuma das informações que ele apresentou, nenhuma é verdadeira. Triste Brasil, triste momento que nós vivemos. Mas essa página será virada, tenho certeza, em outubro. Nesse ponto, professor, ainda na seara do STF, você escreveu um livro, Mensalão, o julgamento do maior caso de corrupção da história política brasileira, e você sempre criticou também a questão dos escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Depois do Mensalão, veio o Petrolão, mais uma série de outros escândalos que deixaram patente o que vinha acontecendo, né? Parecia uma quadrilha coordenada para saquear o Estado brasileiro. Só que o que aconteceu? O Lula, por uma decisão do Fachin, ele foi livrado. Depois de muitos anos de processo, depois de mais de 20 juízes entenderem que o processo estava correndo de maneira legal, o Fachin, só ele foi lá e entendeu, poxa, a vara de Curitiba não era competente, anula o processo. Anula todos os atos processuais ali que condenaram o presidente Lula e manda para Brasília, o que fez com que prescrevesse. Nesse ponto, você acha que o STF atuou certo? Eu queria a sua avaliação da atuação do STF nesse quesito, do próprio Sérgio Moro, né, que começou esse processo, e dos governos do PT. Bem, com relação aos governos do PT, eu escrevi 3 livros. Década Perdida, que é um livro que teve muitas edições, 12, 13, não sei, teve muitas, e em que eu faço o histórico de 2002 ao final de 2012, né? E faço uma interpretação, foi um livro de buscar uma visão de 10 anos do governo PT, do primeiro governo Lula, segundo governo Lula e os primeiros 2 anos do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, né? Depois escrevi sobre a eleição de 2014, fiz questão de escrever um livro de história imediata, como chamaria em alguns países, ou história do tempo presente, né, de acompanhar a eleição de 14. E escrevi, como você disse, acompanhei a ação penal 470, assisti todas as sessões da ação penal 470, o processo do Mensalão, na época eu estava na TV, nós tínhamos 3 debates semanais, terça, quarta e quinta, quando eram as sessões do Supremo sobre a ação penal. Eu fui o único, acho que foram 72 encontros, que participou dos 72. Então, acompanhei para e passo, escrevi esse livro, que faz, até aquele momento, né, depois continuou o julgamento a posteriori, porque houve uma série de recursos, mas um balanço. E é citado muito, viu, porque eu acompanho as citações nos trabalhos jurídicos, por exemplo, do trabalho do Mensalão, e na questão histórica, da sociologia. Eu escrevi 40 livros, portanto, livros mais distantes da conjuntura, como minha tese de doutorado que foi sobre Canudos, né, já há muito tempo, que está esgotado, tem muitas edições, como questões mais conjunturais. Então, fiz as minhas críticas duras, severas ao governo do PT. Com relação ao Supremo Tribunal, naquele momento histórico, com relação ao Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar a decisão inicial do ministro Fachin, mas depois é referendado pelo Supremo Tribunal Federal. E a discussão que é colocada pelo Supremo é uma discussão complexa em termos jurídicos. Eu sou um simples historiador, mas que tenho até um livro sobre história das Constituições brasileiras do ponto de vista da história, que tem muitas edições e também está esgotado, não tive tempo de fazer uma edição, gostaria ampliada, mas pretendo fazer o ano que vem. Segundo os ministros, passa pela questão, vamos lembrar dos episódios do vazamento lá, dos áudios lá do Telegram, do então procurador Deltan Dallagnol, né, e as conversas inapropriadas, né, acho eu, né, com o então juiz Sérgio Moro da 13ª Vara Federal. Aquilo que depois virou um escândalo nacional, vocês devem se lembrar, acabou também influenciando na questão da anulação da decisão inicial da 13ª Vara Federal. E aí, por efeito multiplicador do TRF da 4ª Região e até, em algumas delas, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Vale destacar que não significa que essas questões
não podem ser mais investigadas. Muitas delas têm de ser novamente investigadas e aí você envia um inquérito para a justiça, que recebe ou não, recepciona ou não, como preferir. E aí abre-se uma nova ação penal. É uma questão complicada que, evidentemente, o Petrolão existiu. Isso não dá para dizer que não existiu Petrolão, porque empresas e pessoas físicas devolveram dinheiro ou para a União ou para empresas. Vamos lembrar que a Petrobras registrou no seu balanço devolução de E não foi pouco milhões e dinheiro, milhões de né? reais. Então, Foram bilhões ninguém pode devolvidos. falar. Claro, e não pode alguém devolver 100 milhões, 50 milhões. Eu vi um agora dizendo que quer o dinheiro de volta. Então, convenhamos, aí não dá, né? Então, existiu sim, e nós precisamos criar, aí dá um passo à frente, mecanismos, e alguns foram criados, vale lembrar, da lei das estatais, mecanismos a posteriori, mas foram criados, mecanismos de controle melhor da gestão pública, né? A CGU, a Controladoria Geral da União, faz um bom trabalho, vamos lembrar a CGU, mas muitas vezes não tem funcionários suficientes para conseguir acompanhar toda a máquina estatal. Então, esse é um desafio. Nós precisamos enfrentar a questão da corrupção, que é uma coisa gravíssima no país, mas sem deixar de passar pelo devido processo legal. Muitas vezes, por fim, o eleitor tem um pensamento como Lady Lynch. Vamos pegar, já vão enforcar, para lembrar o exemplo norte-americano. Né? E muitas vezes comete-se erros. Né? Aquele que foi enforcado muitas vezes era inocente. Então é necessário seguir o devido processo legal, amplo direito de defesa e condenar aqueles que efetivamente cometeram ilícitos. Né?